Paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui juntos para, através desse canal, darmos continuidade à nossa aula de escola dominical. Estamos agora na terceira lição da nossa aula, que tem por título Preparativos para a Conquista. Essa lição ela vai tratar mais especificamente sobre Raabe, a prostituta, que foi um dos instrumentos de Deus para uma das grandes conquistas do povo de Israel, através da liderança de Josué, que foi ali o desafio da cidade de Jericó. E para nós darmos início a essa aula, eu queria te convidar para lermos a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Josué, versículo 1, versículo 9, versículo 11, versículo 23 e versículo 24. Pegue sua Bíblia, não deixe de acompanhar com bastante atenção os versículos, para que você possa ter um aproveitamento de toda a aula. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 2, versículo 1, versículo 9, versículo 11, 23 e 24. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Isso já são palavras de Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente, o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Essa história de Raabe, ela é muito interessante, muito maravilhosa. Já preguei sobre essa história, acredito que você já ouviu pregações sobre ela. E Raabe, ela é verdadeiramente uma personagem que marcou o Antigo Testamento, pela maneira como ela entra na história. Nós, na nossa lição de hoje, aqui no número 1, vai falar sobre os preparativos para o povo atravessar o Jordão. Vai falar sobre a provisão de comidas, o povo precisava se prover de alimentos, a convocação das tribos e sobre a fidelidade ao comandante Josué, que o povo deveria ter essa fidelidade. O povo todo já havia visto que Deus tinha chamado Josué, que ele era o homem mais indicado para estar na liderança daquele povo. O povo já estava ciente disso. Só que não basta ter apenas uma prova de que Deus está com a pessoa. Não basta você, como líder, ter Deus ao seu lado, se as pessoas ao seu redor também não estão convencidas de que Deus está com você, de que Deus está na sua frente, de que Deus ele te aprova na sua liderança. Então, nós observamos esses momentos que antecedem a travessia do Jordão e a conquista da cidade de Jericó. Esse detalhe é muito importante, porque Deus era com Josué, mas será que o povo era com Josué? Então, aqui na parte 3, eu vou ser bem... vou fazer bem resumidamente essa primeira parte, porque eu quero dar maior ênfase à história de Raabe. Então, eu não vou passar todo em branco aqui a parte 1. Então, eu queria ver com você a parte 1, no número 3, lá no final, quando começa a partir dali, Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. E agora, o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao seu líder, ao novo líder. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem 2 coisas.
O povo estava agora entregando o destino das suas vidas para Josué, mas eles querem duas coisas. Eles exigiram duas coisas. Que Josué agradasse a Deus e que Josué se esforçasse, ou seja, desse o seu melhor, o melhor de si. Eles queriam que Josué agradasse a Deus a tal ponto de Deus sempre estar com ele. Se você agradar a Deus, se você for o nosso líder e agradar a Deus, Deus sempre vai estar com você. Nós precisamos ter essa certeza de que você está agradando a Deus, porque certamente, se você estiver agradando a Deus, Deus vai ser com você. E é preciso nós lembrarmos, né, que em um momento que Moisés envia 12 espias à terra prometida, para eles fazerem ali, né, um relatório do que eles viam na terra. Quando eles voltaram, 10 espias voltaram com um relatório muito negativo, que deixou o povo completamente desmotivado e desacreditado. Então Josué e Caleb foram os únicos que rasgaram as vestes e gritaram: não, o Senhor nos deu aquela terra. E Josué ele falou uma coisa muito interessante, que se o Senhor se agradasse deles, certamente eles possuiriam a terra. Então a receita para possuir a terra não é ser mais forte que os gigantes que tem nela. A receita para conquistar a terra era se o Senhor se agradasse deles. Então, agora que Josué assume aquela liderança, olha o que o povo está pedindo. Que você seja um líder, Josué, que agrade a Deus de tal forma que Deus ele seja sempre contigo. Porque nós entendemos que o segredo é esse. É termos na nossa frente um líder que agrada a Deus nas suas decisões. Um líder que agrada a Deus em tudo que ele vai fazer, nos seus propósitos. Tudo Deus está na frente. E outra coisa, que você se esforce, que você dê o melhor de si. Isso é tudo que nós queremos ver numa liderança, né? Numa liderança espiritual. Que essa pessoa agrade a Deus, porque entendemos que se ele estiver agradando a Deus, a bênção do Senhor estará sobre todos os que estão seguindo aquele líder. E outra coisa, que você dê o melhor de si. Que você nunca faça as coisas pela metade ou faça menos do que você realmente pode fazer. Isso é o que se espera de uma liderança. Partindo para a parte 2, Josué envia dois espias à terra, né, além do Jordão, para para fazer um relatório da cidade de Jericó. Quando chegaram lá, eles entraram na casa daquela prostituta Raabe. Isso aqui já é algo que a gente precisa pensar. Poxa, por que ele enviou 2 espias? Talvez Josué, né, eu costumo pensar assim, talvez Josué lembrou do dia que Moisés enviou 12, mas 10 só serviu para trazer relatório negativo e desmotivar o povo. E ele talvez lembrou assim, 2 foi suficiente, porque somente eu e Caleb olhamos com os mesmos olhos que os demais espias, mas nós conseguimos enxergar de acordo com aquilo que Deus queria para a nossa vida. Então, Josué, talvez ele pensou assim, para que eu enviar 12 espias? Vou enviar 2, é suficiente. E ele enviou 2 espias. E de fato foi suficiente, como a gente vê na história. Só que quando eles chegaram em Jericó, não é uma coisa, talvez, a ser pensada. Entraram numa casa de uma prostituta, numa casa de prostituição, podemos dizer assim. Por que uma casa de prostituição? Uma casa de prostituição, talvez isso permaneça até hoje, é uma casa onde pessoas não querem ser reconhecidas. São pessoas descomprometidas, onde ninguém quer saber quem é quem, entendeu? E talvez eles entraram naquela casa daquela prostituta porque sabiam que muita gente entrava e saía naquele lugar e ninguém ia ficar questionando quem era e quem deixava de ser. Mas quando eles entraram ali, o rei ficou sabendo. O rei da cidade de Jericó ficou sabendo e enviou seus soldados até lá. Isso também nos traz uma lição muito importante, né? A casa de prostituição é um lugar indevido para um servo de Deus. Claro que eles estavam ali com um propósito, eles tinham uma missão, eles não estavam ali para mancharem as suas vestes com o pecado de Jericó. Mas isso também nos serve como lição. Mesmo que estejamos indo para lugares indevidos, que estejamos escondidos de todos, olha, Jericó, os espias, a casa de Raabe, o rei de Jericó, ele nos dá um grande ensinamento.
que por mais que a gente tente sempre entrar escondido nos lugares indevidos, uma hora ou outra, essa verdade vai vir à tona. Então nós temos que tomar cuidado com para onde estamos indo. É aquela musiquinha que as crianças cantam, né? Cuidado, pezinho, aonde você anda, né? Cuidado, mãozinha, aonde você pega. Então, isso traz também uma lição para nós. Outra coisa interessante é que quando os soldados chegaram ali na casa de Raabe, ela inventou uma mentira para que os espias não fossem presos, não fossem pegos, escondeu eles no terraço, e ela falou, olha, eles foram para lá, vai atrás dele que talvez vocês pegam, né? Coisa assim, de filme que a gente sabe bem como é que é. E eles foram, então Raabe foi até os espias, foi conversar com eles. Nós conhecemos essa história, né? E ela disse aqui algumas palavras que eu queria, é por isso que eu trouxe a ênfase para Raabe. Né? Nós sabemos que Raabe ela se tornou uma personagem que marcou historicamente, né, toda a história do povo judeu, história do povo cristão também, né? Porque ela entrou na genealogia de Jesus. Mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo uma mulher de Jericó, ela não era judia, mas ela viveu uma transformação na sua vida a partir daquele dia. Os espias entraram naquela casa, entraram na casa de prostituição de Raabe. Essa casa, ela estava sobre a muralha era tão grande, tão larga, era uma muralha intransponível, era uma fortaleza a cidade de Jericó. Era impossível, eu vou dizer essa palavra, era impossível alguém entrar em Jericó. A muralha era tão grande, tão larga, que existiam casas naquela muralha. E a casa de Raabe, ela estava na muralha, em cima da muralha, né? Carros passavam por aquela muralha, né? Coisa impressionante, né? E existiram outras muralhas assim na história. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que existiram cidades muradas como Jericó, que as muralhas eram também muralhas intransponíveis. E os discípulos entraram ali. E naquele dia, a vida de Raabe, ela começou a mudar. Sabe, ela disse algumas palavras que eu gostaria que você acompanhasse comigo na palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Diz assim, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, onde eles estavam escondidos, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Essa é a primeira afirmação. Eu queria fazer 3. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Sabe, Raabe, ela tinha convicção de que Deus tinha dado a terra para ela. Jericó era do Senhor. Jericó já tinha sido dada pelo Senhor ao povo de Israel. Sabe, Raabe, com essas palavras, ela demonstra uma coisa. A minha confiança não está nas muralhas. Eu sei que essas muralhas aqui, eu cresci vendo essas muralhas, eu vejo essas muralhas desde sempre. Eu sei que elas são intransponíveis. Eu sei que elas não podem ser superadas. Não existiam os mísseis como nós conhecemos hoje. As guerras eram travadas de maneira bem diferente. Então, realmente, era impossível um exército chegar e entrar na cidade de Jericó. Principalmente o exército de Israel, que não era uma potência militar. Mas ela disse assim, olha, eu sei que o Senhor deu para vocês essa terra. Raabe, ela demonstra uma certeza, uma convicção tão grande de que, olha, eu sei que essas muralhas são muito grandes, são muito poderosas, são muito fortes, mas eu sei que o Senhor já deu essa terra para vocês. Nem elas vai poder segurar vocês. Nem elas podem impedir vocês de possuir essa terra. Raabe, ela está fazendo uma declaração de fé tão extraordinária que nós vamos entender. Como que Raabe, ela vem ter uma confiança, uma fé como essa? Como que Raabe vem trazer uma declaração como essa? Da onde ela tirou isso? Aí nós vamos para a segunda parte. A segunda parte da palavra de Raabe, continuando. Josué capítulo 2, versículo 8. Ela continua no versículo 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito.
Essa é a declaração de Raabe. Pois temos ouvido. Sabe, a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E ela disse assim, nós temos ouvido. Claro, irmãos, que todos nós gostaríamos de ouvir sobre Deus, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, assim, de forma explicada, sabe? Da melhor maneira possível. Isso é o que nós chamamos de revelação completa. É quando você tem acesso à palavra de Deus assim, ó, como ela é. Você pode ler ela do jeito que ela é. Isso aqui é uma revelação completa. Quando você tem uma pessoa pregando para você e explicando, você tem acesso a uma revelação completa. Ninguém ensinou Raabe, desde que ela era criança, os 5 primeiros livros da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Não ensinaram a Torá para Raabe, não ensinaram os mandamentos para Raabe. Como que ela ouviu sobre Deus? Ela ouviu através das pessoas que falavam o que Deus tinha feito para o povo de Israel. Eles atravessaram o Mar Vermelho com pés enxutos. Eles venceram o Egito. O Egito era uma potência na época. Então foi assim que ela recebeu as informações. Foi assim que ela recebeu a palavra de Deus. Talvez não foi uma revelação completa como você hoje tem acesso. Numa aula como essa, na igreja quando você ouve uma pregação, quando você acessa uma pregação no YouTube ou por qualquer meio que seja. É uma revelação completa. Como que Raabe recebeu a revelação de Deus? Através do que ela ouviu. As pessoas foram comentando, e aquilo ali acendeu no coração dela uma certeza. Uma certeza tão grande, sabe, que essa fé, essa certeza, essa convicção no coração de Raabe, ela recebeu um destaque na história do cristianismo. Nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, que Raabe, ela aparece assim, pela fé Raabe, ela escondeu os espias e ela recebeu o livramento, quando ninguém mais recebeu o livramento na cidade de Jericó. Ela entra na galeria dos heróis da fé. Por quê? Ela não recebeu uma revelação completa, ela não foi ensinada sobre Deus. Ela não foi ensinada desde que ela era criança na escola dominical. Ela simplesmente ouviu o que Deus fez. E isso nela foi suficiente para gerar uma fé que a fez acreditar que não existiam muralhas que podiam impedir o agir desse Deus. Olha que tremendo! Eu fico maravilhado quando eu penso sobre isso. Raabe, ela é um exemplo para nós. Um exemplo porque nós às vezes estamos com a nossa fé lá em cima, às vezes estamos com a nossa fé lá embaixo, mas nós temos acesso diário à revelação completa de quem Deus é, do que Ele pode fazer. Raabe é extraordinária. Outra coisa, foram 3 coisas que eu quero citar na fala de Raabe para os espias. Primeiro, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ou seja, não tem muralhas que possam impedir, porque Deus deu essa terra. Pois temos ouvido, ou seja, ela ouviu, e inclusive ela disse, pois temos ouvido. Ela não disse, pois eu ouvi. Não, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu sobre Deus, todo mundo ouviu sobre o que Deus fez a este povo, sobre como Deus vem agindo à frente deste povo. Não somente isso, ela disse ainda, na continuação do versículo, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Né? Isso está no livro de Josué, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. O versículo 10 ela termina falando assim, né? E também ouvimos sobre o que vocês fizeram. Interessante que ela diz, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, ou seja, isso está no controle de Deus, no controle soberano de Deus. Outra coisa, temos ouvido, isso não é desconhecido de nós. Isso não é, nós não somos mais inocentes, nós temos conhecido. E eu também sei, e nós também sabemos o que vocês fizeram. Não foi só o que Deus fez. Não foi só o que Deus fez, gente. Foi o que vocês fizeram também. Porque tudo que Deus faz no meio do seu povo, Ele faz.
mas ele também usa o seu povo. Existe aquela parte que somos nós que devemos fazer. Então, todos os moradores de Jericó estavam cientes do poder de Deus, do que Deus tinha feito, de que não existia muralhas que podiam impedir o agir desse Deus, mas eles também estavam sabendo do que o povo de Israel era capaz de fazer. Vocês não são um povinho, é isso que ela está querendo dizer. Eu bem sei que vocês não são um povinho, vocês saíram de anos da escravidão, mas nós sabemos que vocês não são um povinho qualquer não. Vocês venceram aqueles 2 reis lá dos amorreus. Então, ela declarou mais uma coisa que está na lição, na parte 2, lá no finalzinho, aqui lá na parte 2, no finalzinho do número 3. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. Ela disse: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Nós estamos apavorados, nós estamos desmaiados, não temos ânimo por causa da presença de vocês. Ou seja, Raabe estava deixando bem claro que todos sabiam do poder de Deus, sabiam que aquele povo era um povo diferente, que não tinha ninguém que pudesse impedi-los, mas ninguém se curvava a Deus. Esse era o grande problema. O povo daquela época sabia que Deus ele era poderoso, mas não se curvavam diante de Deus, não reconheciam a soberania de Deus, não largavam, não deixavam as suas práticas pagãs, as suas idolatrias, suas feitiçarias, as suas imoralidades. Só que quando os espias entraram na casa de Raabe, ela demonstra fé. Ela demonstra fé quando ela reconhece o poder de Deus, quando ela revela que a sua confiança não está em muralhas. Na verdade, a sua convicção está que há um Deus que é maior do que qualquer muralha. Outra coisa que Raabe ela expressa, né, ela expressa o cuidado pela família. Sabe, uma vida de prostituição é uma vida de alguém que não consegue se amar. Porque é uma pessoa que vende a sua própria vida. Ela abdica das suas próprias emoções para conseguir dinheiro. Raabe era uma mulher assim. Uma mulher que se prostituía. Essa era a vida dela. Interessante que quando eu penso sobre isso, eu acredito que mesmo no paganismo, seria muito difícil um pai olhar para sua filha e achar isso normal, né? Olhar para sua filha. É claro que hoje, na sociedade que nós vivemos, acredito que em todas as sociedades que já existiram, sempre existiram pais ruins, né? Que até usaram dos seus filhos para os seus benefícios, para os seus interesses pessoais. Mas penso eu, né, na minha interpretação, na minha simples interpretação, que seria muito difícil para um pai aceitar uma filha vivendo nesse estado de prostituição. Só que quando aqueles espias entraram ali, Raabe, ela tomou uma decisão. Ela falou assim: olha, eu quero que vocês me dêem uma garantia de que quando vocês possuírem essa terra, de quando vocês entrarem nessa terra, eu e a minha família vão estar guardados. Nós não sofreremos o juízo que Deus vai estar derramando sobre esta terra. Então eles deram um fio de escarlate para que ela pendurasse na janela, e aquele fio de escarlate seria a marca que daria o livramento a Raabe e a quem tivesse dentro da sua casa. Sabe, eu acho isso interessantíssimo, porque aquela cidade tinha diversos lugares, tinha diversas casas. E o lugar mais improvável que Deus ele pudesse manifestar misericórdia, graça, bondade, amor, era numa casa de prostituição. Agora eu te pergunto, Jericó, naquela cidade fortificada, cheia de casas, cheia de pessoas, cheia de famílias, qual era o lugar mais seguro daquela cidade depois da visita daqueles espias? A casa de Raabe. Interessante isso, porque talvez a casa de muita gente hoje seja como a casa de Raabe. Não exatamente um lugar de prostituição, mas quando nós pensamos em um lugar de prostituição, ali há a imoralidade, a traição, a mentira, há vícios, há violência, há palavrões. Tudo que é de ruim existe nessas casas.
Então Raabe, ela representa uma casa onde há tudo de ruim. Só que quando os espias chegam e que ela pode manifestar o que está no seu coração, uma confiança que vai se cumprir a vontade de Deus e não que essas muralhas serão imbatíveis ao Deus de vocês. Ela coloca fé em Deus e não nas muralhas e não no povo de Jericó. Quando ela coloca essa fé diante daqueles espias, os espias então, eles trazem uma mensagem de esperança. Tá bom, Raabe, se você for fiel a essa palavra, se você não nos entregar, nós também te daremos a garantia de que nada vai acontecer a você, nem a ninguém que esteja dentro da sua casa. Sua família vai ser guardada. Então a casa de Raabe, ela se tornou o lugar mais seguro de Jericó. E agora que vem a parte impressionante. Nós sabemos que o povo de Israel chegou ali naquele lugar, que eles deram voltas na cidade, e que houve o último momento, que seria o momento de gritar, de tocar trombeta. E naquele momento, o que aconteceu? As muralhas vieram ao chão. E quando as muralhas vieram ao chão, pense bem, aonde era a casa de Raabe? Em cima da muralha. Eu fico pensando assim, que tudo caiu. Quando o juízo de Deus veio, tudo caiu. Só não caiu a casa de Raabe. Sabe, nós também temos a mesma oportunidade que Raabe teve. É de termos pessoas que falam para nós dos desígnios, dos propósitos de Deus. E nós temos então a possibilidade de manifestar a nossa fé em Deus. Mas fé não é somente acreditar em Deus. Fé é confiarmos nele. É decidirmos caminhar conforme Ele quer que nós caminhemos. Né? Raabe naquele dia, ela não só acreditou nos espias, acreditou que Deus era poderoso para destruir aquelas muralhas, ela decidiu mudar de vida. Agora ela não seria mais uma cidadã de Jericó. Agora ela seria uma estrangeira caminhando junto do povo de Israel. Raabe teve a sua família poupada, porque aquela marca, aquele fio de escarlate, serviu como o sinal da bênção de Deus sobre Raabe, sobre a sua casa, sobre a sua família. Interessante, para nós terminarmos essa aula, aqui na parte 3, no finalzinho, o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu. Olha que interessante, o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e por amor à humanidade nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. Aquela marca, aquele fio de escarlate, ele faz referência ao sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas quando o povo de Israel saiu do Egito. Aquele fio de escarlate também representava o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário e que através dele, a Bíblia diz que nós somos purificados de todos os nossos pecados. Eu costumo dizer que as palavras do Antigo Testamento, todas elas, fazem parte de um grande mapa que sempre vão nos levar em linhas pontilhadas até o Senhor Jesus. Toda a história do Antigo Testamento, inclusive essa de Raabe, vai nos levar a meditar sobre o poder do sangue de Jesus. Com essa palavra, eu quero que você reflita bem na sua vida. Quando o Evangelho chegou até você, será que isso aconteceu na sua vida? O que aconteceu na vida de Raabe? Será que a sua vida foi transformada? Será que a sua casa foi transformada? Será que a sua casa que existia mentira, brigas, violência, palavrões, prostituição? Será que quando o Evangelho chegou na sua casa, será que as coisas continuaram a ser dessa mesma maneira ou passou a ter uma marca que te diferenciava de todas as outras casas, as outras famílias? É claro que nós não queremos dizer com isso que somos melhores do que os outros, mas ter o sangue, ter a marca do sangue de Jesus na nossa vida, nos faz pessoas diferentes na nossa sociedade. E quando nós vemos o juízo de Deus caindo sobre a terra, e nós sabemos que esse juízo virá, eu quero te dizer uma coisa, certamente, quando o juízo de Deus vier sobre a terra, sobre os pecadores, nós, apesar de um passado de pecado como Raabe tinha, nós teremos um grande livramento. Esse grande livramento foi nos concedido
desde o dia que nós aceitamos a Jesus e recebemos a marca do seu sangue. Que Deus te abençoe, medite na palavra do Senhor e continue estudando. Em nome de Jesus.